Fala pessoal, se você está assistindo essa gravação, muito prazer, meu nome é Lucas, eu ajudo programadores e aspirantes a programadores a chegarem no salário de $5.000 por mês, trabalhando para empresas do exterior aqui de dentro do Brasil. Show de bola? Hoje a gente vai falar sobre oportunidades para programadores no exterior e como que a gente pode encontrar uma vaga internacional. Hoje, o mercado de TI já está super aquecido, ele ainda está, né? A gente sempre tem aqueles mitos de se o mercado está estourando, se a bolha ela vai estourar, se ela sempre vai ficar se ela sempre vai ficar em alta, se o mercado sempre vai estar em alta ou não. Então sempre rola aqueles mitos, que a bolha estourou, ou que não tem mais vaga, ou que o pessoal está entrando e a galera agora tem que ser muito técnica para entrar na vaga. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, a gente sai em diversas notícias, principalmente a pandemia esteve aí para mostrar isso pra gente, que o mercado de TI está cada vez mais em alta, que o mercado do exterior está cada vez mais contratando brasileiros para lá e está pedindo cada vez menos requisitos. E por que isso está acontecendo? A régua está baixando cada vez mais porque as empresas, principalmente do Brasil e tanto fora do Brasil, elas não estão achando gente com requisito suficiente que eles estão cobrando. Então, aquela história de a empresa pedir 20, 30 requisitos, ela está cada vez mais diminuindo, porque eles não acham candidatos ou não conseguem pagar o devido salário para aquele candidato que é capacitado para aquilo, e aí eles têm que baixar a régua, e aí eles ainda não encontram, e aí tem que baixar mais a régua, e não encontram, e baixa a régua. Então, cada vez mais está chegando mais no pessoal iniciante. Então isso é muito importante para a galera de TI, porque como a régua ela está baixando cada vez mais oportunidades estão vindo, tanto do Brasil, de dentro do Brasil, quanto de fora, e mais melhores salários a gente vai ter, mesmo com uma habilidade não tão forte. Então eu vou mostrar algumas coisas aqui, só rapidinho eu vou mostrar algumas coisas. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu sempre falo para vocês do site da VanHack. E aqui a gente tem esse site da VanHack aqui, que a gente pode filtrar, por exemplo, por palavras-chave. E aí essas palavras-chave a gente consegue encontrar as vagas compatíveis. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que tem vagas um pouco mais experientes, de 4, 3 anos de experiência que ele pede, tanto para vagas de middle, 2 anos de experiência em JavaScript, HTML, React, 1 ano de TypeScript, 1 ano na stack de React, JavaScript, com 1 ano de Docker, 1 ano de React, 5 anos de Python, 2 anos de Python, 2 anos de CSS, HTML, 5 anos de Ruby, 4 anos de Node com React, 5 anos, 1 ano de JavaScript com React. Então, vocês podem ver aí, por exemplo, que hoje a régua está cada vez mais baixa. Então, antes, em alguns anos atrás, era necessário 5, 4 anos de experiência na maioria das vagas, e hoje a gente tem aí diversas vagas pedindo, por exemplo, 1 ano de experiência, 2 anos de experiência na linguagem. E aí anos de experiência, quando eu digo, não são anos de experiência com você trabalhando exatamente em uma empresa, ali ativamente no mercado, mas sim 1 ano de experiência ali fazendo projetos pessoais, desde que você começou a estudar JavaScript, desde que você começou a estudar React, desde que você começou a estudar aquela tecnologia. Então isso é muito importante, porque como a régua está baixando cada vez mais, aparecem mais oportunidades, e a gente tem mais oportunidades para mostrar o nosso serviço lá fora. Quando a gente mostra o nosso serviço lá fora, a gente se mostra mais capacitado, a gente consegue elevar o nosso nível de carreira e mostrar para as empresas internacionais, principalmente, que a gente está conseguindo ter mais notoriedade, que a gente está fazendo um bom trabalho e que cada vez mais brasileiros vão ser migrados para empresas lá de fora. Então aqui, ó, por exemplo, hoje eu ajudo muitos desenvolvedores que estão aí na stack de JavaScript, na stack de React, de Node, às vezes alguns de Angular, muitos de Java, alguns de Ruby. Então, por exemplo, aqui eu vou dar mais um. Aqui eu procurei de React no LinkedIn, e a gente tem, por exemplo, React TypeScript no Brasil, 2.200 resultados. Claro que aqui ele entra o React Native e o React normal, nativo, como as duas linguagens são bem parecidas, mas a gente pode
separar aqui por nível de experiência. Então, para entry levels, a gente tem mais de 1000 vagas entre React e React Native com Node, tá? Então, isso mostra cada vez mais que o mercado está muito em expansão. Por exemplo, essa vaga aqui, ela abriu há 2 dias, tem 13 aplicantes. Essa aqui há 6 dias, tem 19 aplicantes. Então, as empresas elas estão cada vez mais se abrindo, cada vez mais tendo mais oportunidades. Isso é muito importante pra gente. E aí eu queria contar uma história que eu passei ontem em uma entrevista. O que aconteceu? Ontem eu estou participando de várias entrevistas para gravar vários materiais aí de entrevistas, exemplos práticos, como aplicar técnicas de entrevista, como passar nas entrevistas para jogar lá no material da mentoria para o pessoal da turma da Operação Código de Ouro. E aí nessas turmas, nessas entrevistas, ontem eu participei de uma entrevista muito interessante que para uma empresa lá dos Estados Unidos. E aí essa empresa, ela falou para mim: Lucas, a gente está trocando toda a nossa equipe de engenharia e tentando contratar mais brasileiros, mais latinos, o pessoal da América Latina. E aí eu perguntei por quê. Se era um problema financeiro da empresa, se era talvez um problema estrutural da empresa, eles contrataram demais e aí eles não estão sabendo lidar com tanto desenvolvedor. Eles falaram que não, que na verdade o que está acontecendo desenvolvedores da Europa, eles não conseguem entregar o mesmo que a gente brasileiro consegue entregar. Por quê? Porque a gente tem uma habilidade de comunicação muito maior. Os brasileiros, eles têm a habilidade de conseguir desenrolar muito melhor no time, conseguir trazer mais resultado, tanto de comunicação, quanto de resultado, quanto de lidar melhor com feedbacks, quanto de produtividade ali em questão de ver o negócio de cima, ver o modelo de negócio ali no modelo estrutural de cima. A gente consegue ter uma maior desenvoltura ali na empresa. E isso é muito importante. Então, o que está acontecendo com essa empresa que eu fui fazer a entrevista? Como o pessoal da Europa é um pessoal mais fechado, que não tem muita comunicação, que não tem muita habilidade social ali, a empresa ela achou melhor desfazer de todo o time da Europa para contratar brasileiros, para botar todo o setor focado em brasileiro. Porque a gente consegue não ter o mesmo nível de hard skill, não ter o mesmo nível de habilidade técnica ali. Mas a gente tem mais soft skills, a gente consegue desenrolar melhor dentro da equipe, a gente consegue conversar, a gente consegue ir lá e resolver, e perguntar, e tirar dúvida, e pedir para explicar melhor. Então a gente tem essa desenvoltura melhor, e isso as empresas estão procurando muito, tá? Então, eu mostrei aqui para vocês que a gente não precisa de muitos anos de experiência. Tem várias vagas pedindo 1 ano de experiência. 1 ano que você está ali aprendendo HTML, CSS, JavaScript. 1 ano que você está ali com HTML, CSS, Angular, Java, Spring Boot, Node, Python. Então a gente tem diversas oportunidades, tanto no LinkedIn, quanto na VanHack, quanto no Angel.co. Tem diversas oportunidades e principalmente quando eu abri o meu último evento para ajudar o pessoal com a parte de LinkedIn, muita gente me falou: olha, eu não tenho experiência necessária, eu não tenho tantos anos de experiência, eu ainda estou aí no estágio e eu acho que eu não me sinto preparado. E isso é puramente uma síndrome do impostor da gente que é brasileiro. A gente tem a mania de achar que a gente não merece aquele salário. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que pega um trabalho ali dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, olha ali um salário de 20, 25 mil, às vezes 15, 17 mil e fala: caraca, que salário é esse? Porra, que maneiro, tal, muito legal, mas eu não me acho preparado ainda para ganhar isso. Então, quando a gente pensa esse tipo de coisa, isso é puramente síndrome de vira-lata. Isso é puramente a síndrome do impostor vindo te pegar, te abraçar e fala: aqui, meu filho, calma, calma. Você fica comigo, você não vai para essa vaga agora porque você acha que você não está capacitado, que você não acha que você não está preparado. E eu vou mostrar mais uma vez para vocês algumas outras vagas aqui. Aqui, ó, eu vou explicar melhor. Eu estou com o LinkedIn aberto para aba de vagas. Eu estou com a VanHack aqui, que ela tem essa abinha aqui mostrando os anos de experiência que ela precisa, que a pessoa precisa para entrar numa vaga. E aqui a gente pode ver, por exemplo, ó, olha que legal, essa vaga aqui de Full Stack Engineer em React, com a palavra-chave React aqui, que ela pede 1 ano de React. Então, se você souber 1 ano de React, você já está preparado para entrar nessa vaga. Olha que massa. A gente tem aqui o Angel.co, que a gente tem diversas vagas também.
E aí, para diferentes momentos, aqui é legal que a gente pode ver, por exemplo, salário, ó. 130 mil a 210 mil dólares anuais para um Senior Product Engineer, 70 mil euros para 95 euros. Eu espero que isso aqui seja euros, tá? Eu não sei se é euro, libra, eu não sei que moeda é essa exatamente, mas me corrija se eu estiver errado. 140 mil dólares a 180 mil, isso aqui é anual, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, que a gente tem várias vagas, vários tipos de experiência. Então oportunidade a gente tem. Oportunidade de chegar numa vaga internacional a gente tem muita vaga, tem muita oportunidade. O pessoal de fora, é muito flexível para a questão de linguagem. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter um inglês perfeito, que a gente tem que saber o máximo possível, que a gente tem que ser mestre para tentar entrar numa vaga internacional. E isso não é verdade. Isso não é verdade, porque a sua habilidade técnica ela vai se desenvolver dentro da empresa. E quem não quer desenvolver, estudar, melhorar ali tecnicamente, recebendo um salário de 20 mil, de 15 mil, de 12 mil que seja, ali para um júnior, para um pleno. Então, nada melhor do que você aprender lá dentro. E aqui eu te mostrei várias vagas aqui que elas pedem pouca experiência para programação, que se você souber ali performar bem na entrevista, se souber performar bem ali na linguagem, isso vai ser muito legal. Então, você vai conseguir passar, você vai conseguir performar muito bem. E aí volta naquele ponto da mentoria, de fazer entrevistas, de você tentar, de você conseguir performar ali legal, é tentativa e erro. A gente sempre fica com muito medo de tentar fazer entrevista, sempre fica com aquele receio, dá aquele frio na barriga, eu fico todo suado de nervoso quando eu vou entrar numa entrevista, mas é na tentativa e erro. O não você já tem, e aí você vai lá para tentar o sim. E se você não tiver o sim, você vai lá tentar dicas para melhorar para a próxima entrevista. Cada erro que você consegue é um passo a mais próximo do sim que você tá da próxima entrevista. Então, torça para você acertar, mas torça principalmente para você conseguir errar e passar cada vez mais nas entrevistas, melhorando os seus pontos fracos para você conseguir ter uma estabilidade maior. Porque também não adianta nada você fazer a sua primeira entrevista, passar, e aí, pô, muito legal, parabéns, pô, você passou na primeira entrevista. Mas e se você sair daquela? Você não vai saber aonde que você tem que acertar, você não vai saber onde você errou, você não vai saber o que você tem que fazer para você passar na próxima, você não vai saber se foi sorte, você não vai saber se foi sua habilidade mesmo que você passou, ou se a empresa estava muito desesperada. Então você tem que analisar esse tipo de coisa. Estudar a entrevista é até mais importante do que você ter habilidades técnicas ali. E o Luiz, ele perguntou aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui em cima, não. O Luiz, ele perguntou, o que fazer quando a gente tem preguiça de estudar? É muito comum a gente acabar postergando e deixando para a última hora. Todo mundo sabe que a gente tem que fazer imposto de renda no final do ano. Mas quantos de nós deixa ele para a última semana ou para os últimos dias assim para a gente fazer? Todo mundo. Por quê? Porque a gente tem esse prazo para deixar para depois. Então, se eu puder deixar para depois, fazer depois, eu vou dar prioridade às coisas mais importantes que eu tenho que fazer agora. Então, quando a gente tem esse tipo de problema de tem preguiça de estudar, é porque aquilo provavelmente não é uma prioridade ainda para você. Então, falta colocar na cabeça a questão de prioridade e organização. Se um dia, e aí eu te pergunto, isso pode não ser uma prioridade para você na sua necessidade agora, mas se amanhã ou depois acontecer um acidente com você, Deus queira que não, mas acontecer alguma coisa que você precise muito de dinheiro, ou uma oportunidade que você possa chegar e ajudar a sua família, ajudar os seus pais, ajudar quem esteja ali com você, você não ia gostar que você tivesse essa segurança? Você não ia gostar que você tivesse esse tipo de coisa para você conseguir alcançar esse objetivo ali no futuro? Então, você tem que colocar uma motivação a mais, uma questão de necessidade a mais para você conseguir olhar aquilo e ver que você precisa fazer. Ninguém acorda 100% motivado e nem 10% motivado todo dia. A gente tem que fazer, às vezes, o que a gente precisa fazer. E para mim, principalmente, por exemplo, ter feito mais de 100 entrevistas para alcançar o mercado internacional, ter feito mais de 100 entrevistas internacionais para conseguir o meu sim, foi principalmente uma questão de realização pessoal, mas também uma segurança para mim e para minha família, para eu conseguir chegar
e fala para minha mãe se ela um dia, amanhã ou depois, ela precisar de mim para segurar as pontas de casa ou para segurar ali uma barreira que ela tenha financeira, se tudo der errado, eu tenho uma segurança ali para chegar e falar, olha, fica tranquila que eu posso ajudar. Olha, vocês estão precisando de alguma coisa, eu posso ajudar. E fora isso, tem uma qualidade de vida para mim. Então, é questão do propósito e objetivo. Sem propósito e objetivo, a gente não vai chegar. Por quê? Porque aquele objetivo se torna vazio pra gente. Então, coloca propósito, coloca objetivo, coloca a rotina principalmente, um passo de cada vez, cumpre os horários, bota horário no seu dia para você falar, desse horário a esse horário eu vou estudar, vou tirar 2 horas descansando, desse horário a esse horário eu vou estudar, desse horário a esse horário que eu vou trabalhar, desse horário a esse horário eu vou na rua fazer o que eu tenho que fazer. Então coloca cronograma para você poder cumprir e conseguir fazer daquilo 1% todo dia para você chegar no seu objetivo. É mais uma questão de organização, tá? Quantos anos de experiência eles pedem para júnior? Para júnior, talvez de 1 a 2 anos eu possa dizer, mas principalmente 1 ano, tá? 2 anos aí a gente já cai um pouco como pleno. Mas principalmente o pessoal, quando a gente busca uma vaga, uma entrevista, eles querem que a gente chegue e resolva um problema. Então, por exemplo, uma coisa bem legal que eu abordo na questão das entrevistas da mentoria. Quando a gente vai para uma entrevista, a gente tem que ver principalmente a necessidade da empresa. Então, você não vai chegar falando que você é júnior, que você é sênior ou que você é pleno. Você vai perguntar principalmente o que a empresa precisa, por que a empresa está te contratando. Você tem que chegar com esse questionamento. Por que a empresa ela quer me contratar, ela quer contratar alguém de fora? Por que a empresa está com vagas abertas? E aí você vai ver se é para apagar um fogo de dentro da empresa, se é para ficar responsável por um software que está dando muito bug, ou se é para somar no time de engenharia, eles estão tendo muito demanda, a empresa está crescendo, eles precisam de mais gente, ou se é para cuidar de um software específico que você vai ficar total responsável, Rayane. Então você tem que ver qual que é a necessidade. E aí você vai para o discurso que você pode ou não resolver aquele problema. Então não é uma questão de você ser júnior, ser pleno ou ser sênior. Por isso, tem gente, por exemplo, que consegue com 1 ano de experiência, 1 ano e meio de experiência ali na área, às vezes um pouco menos. Então, o que vai mandar aí é o quanto de experiência em projetos práticos que você tem. Por quê? Quem não faz? Se a gente, por exemplo, eu não estou querendo ficar 10 anos numa vaga para tentar alcançar uma coisa maior. Então, eu tenho que montar minha experiência de outro jeito. Como que eu vou montar minha experiência com projetos práticos? Vivendo aquelas tecnologias, conseguindo lidar com o máximo de erros possíveis para conseguir chegar para uma empresa e falar, olha, você está com esse erro aqui, eu já resolvi isso aqui num projeto prático meu, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, eu acho que eu posso ser um fit muito bom para essa vaga e eu posso resolver o seu problema. Beleza. A empresa ela vai te pagar quanto for e ela não vai te perguntar a sua senioridade. Ah, mas você tem senioridade o quê? De júnior, de pleno, de sênior? Ah, mas você é 6 meses você se acha pleno? Ah, mas você tem 1 ano você se acha pleno? A empresa não vai fazer muitas vezes esse questionamento. Tem empresa que faz, mas são poucas, tá? Então você tem que ir para a entrevista principalmente com o pensamento de beleza, eu tenho esses requisitos que eles pedem, ou eu tenho a maioria dos requisitos, e aí eu vou perguntar para eles qual o tipo de problema que eles têm, e vou relacionar esse problema com a minha experiência para conseguir mostrar para a empresa que eu posso entrar e posso resolver aquele problema. Então, por exemplo, eu fiz uma entrevista ontem, fiz 2 entrevistas ontem e fiz uma hoje. Nessas entrevistas, qual que era o problema da empresa? Eu perguntei por que eles estavam contratando e aí eles me falaram, olha, a empresa, o pessoal da Europa, eles não estão conseguindo entregar muito bem porque é muita burocracia, eles não se comunicam bem, então a empresa tem falha de comunicação, eles só querem entrar, fazer o trabalho deles e ir embora, e é isso, bate ponto e vai embora. Eu percebi que o que eu tinha que falar para a empresa, o que a empresa ela esperava que eu falasse ali, o que eles queriam que eu falasse. Que eu tenho uma boa comunicação, que eu entro, eu sou proativo, eu posso resolver o problema deles, eu posso entrar para fazer diferente, que eu sou brasileiro, que eu moro no Brasil, eu posso chegar e entrar, eu tenho uma boa comunicação, eu tenho proatividade, eu tenho tantos anos de experiência aqui que eles estão pedindo nos requisitos dele, então eu acho que eu vou ser um bom fit, eu acho que eu vou conseguir resolver esse problema que a empresa tem. Acabou.
é isso, é o discurso que eu tenho que falar. E aí, com isso, eu tenho certeza que eu vou ser um bom candidato para aquela vaga, para eles analisarem e falarem, poxa, o Lucas, ele é um forte candidato aqui para a gente contratar. Então eles vão pagar o que for para eu entrar naquela empresa. Não por causa dos meus anos de experiência, não porque eu tenho trocentos requisitos e trocentas tecnologias na minha história, na minha experiência profissional, mas porque eu cheguei e eu falei, olha, eu posso resolver o problema da empresa, eu sei que vocês estão passando por isso, e principalmente eu tenho essa habilidade que eu apliquei aqui e resolveu em outros projetos, e eu acho que pode se aplicar muito bem ao seu. Então, é com esse discurso que você tem que ir. O Ronaldo mandou: com muitos layoffs acontecendo, isso me preocupa no futuro para se manter um emprego como desenvolvedor. O que você diria a respeito? Tenho experiência na área, porém ter sido um grande desafio. Fala, Ronaldo, tudo bem? Então, essa foi até uma das perguntas que eu fiz lá, tá? Você, quando você vai para uma entrevista, você tem que se informar o máximo possível da empresa para você saber também a sua segurança. O que aconteceu comigo? Eu estava na Shift.com, uma empresa americana, e aí eu passei, nesse 1 ano e 3 meses que eu estive lá, por 3 layoffs. Quando eu entrei, teve um, eu sobrevivi a esse layoff. No final do ano passado, teve outro, e no começo desse ano, teve mais um. E aí, nesse mais um, eu acabei rodando também. E aí, o que aconteceu? Eu busquei para ver, busquei um feedback para ver o que tinha acontecido, e aí nesse feedback eu perguntei, olha, o meu one-on-one, meus feedbacks, meus relatórios estavam tudo ok, minhas demandas estavam sendo entregues e tal, o que aconteceu para eu não errar na próxima empresa? Por que eu entrei nesse layoff? E aí a empresa falou para mim, me explicou todos os detalhes e falou, olha, não foi nenhuma questão de produtividade, foi uma questão de economia. As empresas elas estão passando por uma questão econômica bem complicada. A gente está passando por uma recessão econômica, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo todo, por causa do Covid. O Covid ele saiu, a gente saiu do remoto e agora está entrando no presencial. Isso acontece que a maioria dos serviços que subiu no remoto, quando voltou presencial, eles diminuíram a demanda. Quando o pessoal trabalha, não assiste muito Netflix. Quando o pessoal trabalha presencial, não usa tanto mais o WhatsApp como usava. Quando o pessoal trabalha, não usa tanto o Zoom. Então é normal a lucratividade cair e as empresas acabarem tendo que reduzir a demanda, reduzir o custo para conseguir enxugar e aí depois vir contratando. Então agora, nos próximos meses, você vai ver, principalmente no meio do ano para frente, muitas empresas contratando bastante, tá? Essa é a minha previsão. Porque eles enxugaram bastante e aí agora com essa enxugada eles vão contratar o necessário, estão vendo quanto que realmente precisa para suprir aquela demanda e para ter o mínimo de gasto possível, e aí com aquilo eles vão recontratar uma galera e contratar novas pessoas de novo. Então você vai ver o mercado girando e avançando, voltando a rodar. O que acontece é que a gente estava numa montanha e essa roda para a montanha foi até o topo e agora a gente voltou um pouquinho e está voltando a escalar de novo a montanha. Então isso é normal, tá? Essa preocupação ela não é só sua, ela é de muita gente, principalmente no mercado de TI. Essa questão dos layoffs eles têm preocupado bastante, mas fica tranquilo que isso, se não houver outra pandemia ou outra questão global, econômica, que atrapalhe tanto assim, isso não acredito que isso vai acontecer de novo não, tá? E aí, olha que legal, eu fiz essa pergunta também na entrevista, e aí na entrevista que eu tava fazendo para o pessoal da mentoria, da operação, para aplicar as técnicas de entrevista e mostrar na prática como funcionava, eles falaram também que era exatamente essa questão do Covid, teve essa recessão, mas grandes empresas elas conseguiram se manter e agora estão voltando a progredir na questão econômica. Então é normal, se você for um dono de empresa, não sei se você é um empreendedor, mas se você fosse um dono, por exemplo, de uma empresa americana muito grande, quando você tem uma demanda muito grande, você faz o quê? Aumenta a sua equipe para dar conta daquela demanda e ter mais lucro. Quando aquele lucro ele desce, a demanda ela desce, não tem mais tanto pedido para o seu serviço, você vai ter que fazer o quê? Enxugar bastante até ver o quanto que realmente precisa e aí alocar as pessoas suficientes para tratar aquela demanda que está vindo, para você não ter gasto a mais e nem acabar perdendo dinheiro com a demanda, entendeu? Então o que está acontecendo é isso, vai voltar a recontratar, o mercado está voltando a crescer, então fica tranquilo que isso não vai impactar tanto não. Foi um susto, como a pandemia ela foi,
E aí na pandemia aconteceu que as empresas de TI cresceram bastante, porque foram requisitados muitos serviços de TI, mas depois, quando voltou presencial com tudo, foi uma volta, principalmente aqui no Brasil, voltou muito rápido, e aí nessa volta caiu muitos serviços, e aí a gente acaba tendo que diminuir muitas equipes. Mas agora é normal você ver algumas vagas descendo o salário, agora é normal você ver empresas contratando menos. Me Poupe tiveram layoffs, Primo Rico tiveram layoffs, Nubank teve layoff, PicPay teve layoff. Então, tipo, várias empresas grandes fazendo layoff, mas principalmente nos próximos meses isso vai voltar, tá? Vai continuar contratando, a área de TI ela tá cada vez mais crescendo. Um medo muito grande também é a questão do ChatGPT, inteligência artificial, se ele vai tomar conta e tal. Mas a verdade é que não, o ChatGPT ele supre algumas necessidades, mas ele não tem soft skills, ele não resolve muito o problema de negócio. A gente precisa da mão humana ali. Então eu acredito que principalmente até para manter ChatGPT, se ele crescer mais, precisa de mais gente para conseguir manter as inteligências artificiais. Então, por mais que a inteligência artificial cresça ou que outras tecnologias cresçam, precisa de mais gente, gera mais emprego para manter aquilo ali. Então, não acredito que nos próximos, sei lá, 10 anos, 8 anos, não vai ter uma preocupação tão grande com essa questão aí não, tá? Tanto de recessão da área de TI, quanto de ChatGPT ou inteligência artificial. Não fique tão preocupado com isso. Mas a questão é que hoje, nesse exato momento, tem muita empresa contratando, tem muito mercado para a galera de TI, principalmente internacional, pagando aí $3.000 por mês para o pessoal bem júnior que está começando, 3.500 às vezes, tudo isso negociado a hora, geralmente 20 a 22 dólares a hora aí para galera, para um júnior aí que está começando. E aí vai aumentando. Já vi gente ganhando $65 a hora aqui no Brasil. Então, já vi não, já fiquei sabendo. Agora se é verdade ou não, aí é outros 500. Mas tem uma galera ganhando muito bem aqui no Brasil. Eu já vi gente ganhando $50 a hora. 65 é complicado. Mas o Ronei perguntou aqui, inglês fluente? Depende do que você considera fluente. Todo mundo tem um certo nível. Se eu falar para você inglês avançado, você tem um certo parâmetro do que é inglês avançado na sua cabeça, e eu tenho outro. Então depende do que você chama, do que você fala de inglês fluente ou avançado. Mas na minha cabeça, detalhando um pouco melhor, é você conseguir se comunicar, conseguir falar e conseguir entender o que eles falam, tá? Então, principalmente, se você conseguir passar o que você está pensando e entender o que eles falam, isso não é um requisito muito grande. Quando eu estava na Shift, e principalmente nessa empresa agora na Quorum, que eu entrei, as duas são americanas, a Shift eu entrei em 2021, e aí ambas as empresas têm pessoas que não falam muito bem inglês, tá? Tem pessoas com inglês intermediário e tal, mas na maioria das empresas elas oferecem treinamento de inglês para quando você não tem a fluência ali, e elas se preocupam com isso também, com o funcionário conseguir praticar o inglês e conseguir se fazer entender e ser entendido. Então tem pessoas que às vezes falam arranhando ali, mas conseguem expressar a ideia que elas estão pensando e conseguem entender. Esse é o mais importante para você ir para uma entrevista, você passar nela principalmente, tá? Então, desenvolver, é claro, se comunicar, e depois que você consegue se comunicar, fazer mais e mais entrevistas para você conseguir se desenvolver e melhorar cada vez mais. Sempre que você vai para uma entrevista de inglês, aquilo ali é 1 hora de aula particular de inglês que você tem. É 1 hora de oportunidade de você conseguir desenvolver o seu inglês. Quando eu comecei as primeiras entrevistas, cara, eu era uma negação, era uma vergonha falando. Eu ficava suando pelo meu nervosismo e ficava muito nervoso, muito travado. Então eu chegava na entrevista, eu travava e eu ficava tipo, posso repetir a pergunta de novo? Posso repetir a resposta de novo? Eu acabei me embolando, eu tô meio nervoso. E aí eu repetia, e aí eu fingia que eu saía da ligação por nervosismo, por não conseguir falar. Então isso é normal, tá? Mas depois que eu cheguei, depois que eu fiz 10 entrevistas,
20 entrevistas, eu fui percebendo que foi ficando mais fácil, então tudo é a prática. Às vezes a gente fica com muito medo de conseguir falar o melhor possível, ou ter a melhor habilidade possível, seja tecnicamente, seja no inglês para tentar, e na verdade você precisa do básico. O que é o básico? Resolver o problema do cliente e conseguir se comunicar, seja falando, fazer o cliente entender o que você está falando, quanto entender o que ele está falando. Esse é o básico. Entrou no básico, você consegue pegar a sua vaga, consegue chegar lá e aí lá você desenvolve mais. Quando você entra numa empresa americana, não importa o quanto bem você fala inglês, você vai demorar uns 2 a 3 meses sem entender nada e pegando palavras-chave para tentar conectar e tentar formar a ideia na sua cabeça. Os americanos eles usam às vezes bastante gíria. E se uma pessoa que tem inglês básico e uma pessoa que tem inglês intermediário ali, elas entrarem juntas, a diferença do que uma vai evoluir para a outra e vai chegar no mesmo nível ali na empresa é de 2 a 3 semanas entre as duas. Por que isso? Porque o júnior é uma pessoa que está iniciando na linguagem agora e falar de inglês, ela vai conseguir ter uma curva de evolução muito grande e às vezes até maior do que uma pessoa plena ali que já está falando há um tempo. Isso vai, claro, varia de pessoa para pessoa, mas o que eu estou querendo passar aqui é que você não precisa treinar e esperar ter o inglês melhor possível para conseguir fazer entrevista. Basta se comunicar, pega uma aula de conversação gratuita aí, tanto no Discord tem vários grupos de inglês, quanto no Facebook tem vários grupos de galera praticando e tal. Chega lá, faz 2, 3 aulinhas, vê se você consegue se comunicar e se fazer entendido, sem passar às vezes 5 minutos travado, e aí depois que você conseguir pegar um pouco do ritmo de comunicar e conversar um pouco de assuntos sobre tecnologia principalmente, vai para a entrevista, arrasa, arranca, manda marcha, porque você só vai ter sucesso. Ali na entrevista você vai ter uma aula de inglês focada em profissional, em expertise, em carreira, e aí cada vez que você vai fazendo mais aulas, você vai melhorando mais, tá? Ronaldo falou aqui também, falou que só tem vaga de oportunidade para plano e sênior, balé. O pessoal, cara, o pessoal fala demais, tá? Fala muito, não cai nessa pilha da galera não, que pelo amor de Deus. A maioria dos influencers de tecnologia eu já parei de seguir, eu não sigo nenhum. Por quê? Porque o pessoal só fala besteira. Todo mundo quer falar, todo mundo quer dar o seu palpite. Todo mundo fala, para você ser notado no LinkedIn, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer aquilo. A verdade é que o pessoal só quer falar o que a galera quer ouvir, entendeu? Então o que acontece? Você tem mercado para todo mundo. Tem mercado para pleno, tem mercado para sênior, tem mercado para júnior. Se você for júnior, você lidar com uma aplicação. Se você tiver uma aplicação no seu portfólio e aquela aplicação ela for bem parecida com o que a empresa precisa, você naquela aplicação lidou com um problema bem parecido com o que a empresa precisa, ela pode pagar 3, 4, 5 mil dólares por mês para você conseguir trabalhar lá. O que importa é que eles querem contratar alguém para resolver o problema deles. Para isso eles colocam alguns requisitos. Tem que ser pleno, tem que ser sênior, tem que ter tantos anos. Por quê? Porque assim, filtrando esses requisitos, você tem um filtro maior para achar alguém para resolver o problema da empresa. O que eles querem é isso, resolver o problema da empresa. Como? Aí são outros 500. Aí eles vão usar filtros, eles vão usar senioridade para tentar filtrar e trazer alguém que eles estão procurando. Se é alguém provável para resolver aquele problema que eles estão procurando. Mas se você chegar na entrevista e falar, olha, eu consigo resolver o problema, eu tenho essa experiência, eu sei que vocês estão procurando isso, eu sei que a empresa está precisando de alguém assim, e eu tenho esses requisitos porque eu usei aqui, eu usei aqui, eu usei aqui, cara, acabou, você vai passar, não importa se você começou a estudar 1 semana, 2 semanas, ou você tem 6 anos de experiência. Ronaldo, quantas pessoas você não vê, cara, isso me deixa maluco, quantas pessoas você não vê que tem 10, 15 anos de experiência, que fala que tá 2, 3 meses procurando emprego, que realmente está difícil. No LinkedIn eu vejo um monte, todo dia. Todo dia eu vejo gente falando, eu tenho 10, 15 anos de experiência e realmente está muito difícil. Por que está difícil? Porque a pessoa chega na entrevista e aí ela chega e fala assim, poxa, eu sou sênior, mas eu quero tanto de salário, ou eu sou pleno, eu não sei se eu tenho experiência necessária, e aí eu fiz esse projeto. Não é esse o foco da entrevista, cara. Não é esse o foco. O foco é qual? Poxa, eu cheguei, qual é o problema da empresa? O problema é esse. Por que vocês estão contratando? Porque a gente quer resolver isso. Tá, mas
Por que o time de agora não consegue suprir? Ah, por causa disso, disso, disso. Ah, beleza, eu acho que eu sou um bom fit porque eu consigo resolver isso, e eu tenho experiência nisso, 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 que é bem parecido com o que vocês querem. E aí eu acho que a gente vai ser um bom fit, a gente vai se dar muito bem, eu tenho habilidades de comunicação, consigo integrar equipes, a gente vai conseguir fazer um trabalho legal. Acabou. Você consegue entrar, você consegue resolver. A entrevista é simples, na verdade, a gente que acaba complicando. A gente acaba querendo falar muito, querendo mostrar muita habilidade, querendo mostrar muita coisa. E não é isso que a empresa está procurando. A empresa não quer um Batman. A empresa quer alguém que resolva o problema dela com assertividade. É isso. Você vai chegar lá e vai falar, pô, eu consigo resolver assim, 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 eu consigo fazer isso, isso, isso. E a gente vai se dar muito bem. O Ronaldo perguntou, e quais projetos acham bom fazer para conseguir uma oportunidade para desenvolvedor júnior? Verdade, eu vejo muitos também. Então, projetos depende do que o mercado está pedindo, tá? Então, depende das tecnologias que o mercado está pedindo. Você tem que olhar as principais tecnologias que o mercado está pedindo. E aí, para isso, eu recomendo muito, principalmente meus alunos da mentoria. Faz uma técnica das 10 vagas. Chega na aba de vagas do LinkedIn, filtra as 10 vagas que você se candidataria, principalmente internacional. Pega essas vagas, lê os requisitos, vê quais requisitos eles estão pedindo. Pega esses requisitos, bota num documento separado, no Google Docs, no Notepad, no Notepad, bota ali, e aí você vai pegar a segunda vaga. Pega os requisitos e bota ali. Vê quais requisitos, depois de fazer isso em 10 vagas, quais requisitos em comum que eles pedem. Aí você vai chegar em alguns requisitos ali. Esses requisitos você tem que fazer projetos com eles, com esses requisitos principalmente. Pode ser em conjunto com outros, mas principalmente tem que usar esses requisitos. Pode ser em vários projetos diferentes, então em um projeto você usa um, em outro projeto você usa outro, em outro projeto você usa outro projeto você usa outro, ou usa 2 ali no mesmo projeto. Se puder usar todos, você usa todos, quanto mais melhor. E aí você vai fazer projetos com aquele requisito. Aqueles requisitos vão te dar uma maior probabilidade de você chegar na entrevista e você lidar com o problema que o cliente está tendo. Então você vai chegar e vai falar, poxa, eu vi no seu requisito que você pede isso, isso e isso. Olha, eu tenho muita experiência nisso, porque eu lidei nesse projeto, eu usei dessa forma. Por que vocês estão contratando alguém novo? O que está acontecendo na empresa? Por que vocês estão com essa vaga aberta? É para resolver algum problema específico? É para suprir alguma necessidade de demanda da empresa? Aí o recrutador ele vai te falar, olha, para isso, 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 a gente está contratando por isso, isso, isso. E aí o seu discurso vai mirar nisso, na necessidade da empresa, e aí você vai começar a vender seu peixe. Olha, eu acho que a gente vai se dar muito bem, porque eu tenho muita experiência nisso, eu tenho isso, 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 eu acho que a gente vai ser um bom fit, eu consigo fazer isso, 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 a minha expectativa é conseguir resolver isso, porque eu tenho experiência nesse projeto aqui com essa tecnologia, eu tenho experiência nesse projeto, acabou. Dali pra frente, a entrevista é sua. Dali pra frente, a possibilidade de você passar na entrevista é absurda, tá? É absurda. Então, essa é a motivação da entrevista. O que acontece é que muita gente vai pra entrevista e acaba querendo abrir o mundo. Abre a vida, às vezes fala da vida pessoal, tenta forçar uma amizade ali com o recrutador. O recrutador ele não é seu amigo, ele tá ali pra te fazer pergunta, para te ver qual é o seu feeling, qual é a sua experiência, se você vai ser um bom fit para aquela vaga. E aí o que eu falo com bom fit para aquela vaga? Se você vai resolver o problema da empresa. E aí é isso, passou na entrevista, acabou, bola para frente, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, quais são as próximas etapas? Você pergunta na entrevista, ele vai te falar, essa, beleza. Quanto tempo para contratar até a última etapa? Tanto tempo, show de bola. Então já sei que eu vou esperar pouco tempo, ou não, são 2, 3 meses para contratar, então já sei que eu vou esperar um pouco mais. Então tudo isso você tem que estar atento na entrevista. Estudar a entrevista é o que vai te fazer passar no mercado internacional. A Luiz até pagou aqui do lado. Mas estudar a entrevista, muito mais do que habilidade técnica, é o que vai te fazer passar. Eu, particularmente, vou dar pela minha experiência, eu não sou um cara muito técnico. Eu não sou um cara que você vai falar para mim, pô, qual que é a versão do Ruby que implementou isso aqui, por que isso aqui faz isso? Eu não sei. Eu sei resolver o problema. Você me bota numa empresa, qual que é o problema? O problema é que não está integrando essa API. Beleza, como que a gente vai fazer para integrar? Assim, deixa eu pesquisar, deixa eu ver um vídeo no YouTube aqui para a gente fazer e tal. E é isso. Essa é a maior qualidade que a gente no Brasil tem, é a proatividade. Então, se você conseguir implementar isso nessas entrevistas, nos seus projetos,
tanto de requisito quanto de proatividade, de chegar e falar, olha, eu posso resolver esse problema, ou eu posso pesquisar para resolver, porque eu resolvi um problema muito parecido, você vai conseguir passar em qualquer entrevista. Show de bola? Eu acho que eu falei bastante aqui, tenho a impressão que eu falei muito. E a gente falou muito sobre entrevistas, sobre oportunidades para fora do país, mostrei por que um júnior ele pode ser contratado, por que com 1, 2 anos de experiência você pode ser contratado, tem várias vagas. Iago tá falando bravo demais, mas eu vi que ele acabou de entrar, seu safado. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre o mercado internacional, como chegar lá, como você pode fazer para você conseguir alinhar os pontos técnicos de entrevista, de técnica, para você conseguir chegar lá, porque isso é muito importante para mim. Eu quero que no futuro, daqui a alguns anos, tenha o máximo de desenvolvedores lá fora, tenha mais gente representando o Brasil lá fora, porque assim o mercado do exterior consegue ver mais a gente recebe melhores salários, é mais valorizado, tem mais vagas, e aí a gente consegue performar muito melhor no mercado internacional. Show?